Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos à conversa o Dr. Márcio Pereira para abordarmos um tema da intervenção psicológica em crise. Dr. Márcio, muito obrigado pela sua presença na PsicoTV. Obrigado, Pedro. Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de vos expor este assunto também da forma mais clara possível para toda a vossa audiência. Muito obrigado. E para começarmos, nada melhor do que perguntar-lhe no que consiste uma intervenção psicológica em crise. Essa é uma excelente pergunta e que para respondermos à mesma temos de ter primeiro uma noção do que é a crise, né? Do que é a crise e neste caso o que é a crise psicológica. E de certa forma nós concebemos e nós quando pensamos de facto na crise pensamos em todos os cenários ou todos os momentos, todos os períodos de vida que a pessoa tem no seu percurso de vida em que há um desequilíbrio psicológico que resulta das pessoas experienciar nesse momento uma vivência, um evento de facto difícil ou exigente, como por exemplo um divórcio, como por exemplo a perda de alguém, como por exemplo um período de facto de grande ansiedade relativamente até a exames, em que os nossos mecanismos normais que nós designamos de coping, que é a forma como nós normalmente lidamos com os problemas, não têm sucesso. Ou seja, e aí diz que entramos em crise quando tudo aquilo que nós fazemos habitualmente para gerir os nossos problemas, para gerir os momentos menos bons, não funcionam naquele novo desafio que encontramos à frente. Sendo que, muitos casos, de facto, para além deste período inicial, existe, de facto, uma diminuição depois do nosso funcionamento adaptativo, ou seja, ficamos incapazes de conseguir estar a funcionar bem nas nossas tarefas habituais, como, por exemplo, nos papéis de estudante ou nos papéis de trabalhador, também nos papéis de familiares, seja de pai, seja de filho, seja de cônjuge, e, portanto, é algo que resulta de um evento, mas que tem a possibilidade, de facto, de contaminar toda a vida pela dimensão do nosso funcionamento mais adaptativo. E nesse sentido, de facto, a intervenção em crise, ou a intervenção psicológica em crise, é realizada em todos os cenários em que, por uma situação, de facto, que, como já referimos, que pode ocorrer, como falei alguns, seja um acidente de viação, seja uma catástrofe natural, seja um episódio, de facto, em que já estamos mais tristes e mais deprimidos, começamos a ter ideias de morte, em que pode, de facto, aí tornar-se uma emergência, mesmo em termos da intervenção. Portanto, a intervenção em crise aborda, de certa forma, todas as faixas etárias que estão expostas e são todas possíveis estressores na vida, não é? E, portanto, está presente e, de certa forma, transversal a todos os contextos onde possamos intervir também enquanto profissionais de saúde mental. E são necessárias formações para se realizar este tipo de intervenção e quais? Quando penso em intervenção em crise, penso sempre que existem vários níveis, né? Que existe sempre desde um grau de facto de maior exigência e também de maior conhecimento, e que isso prende sobretudo com os profissionais de saúde mental, né? Que já têm de facto algumas ferramentas na sua própria formação, como por exemplo as técnicas e estratégias das orientações teóricas que possuem, a capacidade também de estabelecer uma relação de uma forma mais apurada do que um outro técnico, mas encaro de facto que todas as pessoas podem ter alguma formação, e quando falo em todas, são todos os cidadãos, para que no momento de crise de alguém próximo, do próprio, de um semelhante, possam de facto fazer uma primeira intervenção. Aliás, na lógica de facto de intervenção em crise, do ponto de vista psicológico também, do ponto de vista sobretudo aplicado a cenários de maiores dimensões, a catástrofes, por exemplo, existem alguns modelos e desde há muito tempo de facto trabalhados, que são modelos de facto dos primeiros socorros psicológicos ou dos primeiros cuidados, a primeira ajuda psicológica, que em muitos países do mundo de facto é uma formação que é dada a todos os profissionais e a todas as pessoas que querem de facto tê-la, e que tem princípios básicos que são importantes para todos nós, até para a nossa própria autogestão
emocional no nosso dia-a-dia, como, por exemplo, perceber o que é uma reação de ansiedade, tipicamente perante qualquer evento ameaçador ou para qualquer situação difícil ou exigente, temos uma resposta inicial de ansiedade. Perceber o que é que nessa resposta é normal suceder, é normativo acontecer, ou o que é que já não é tão normal e eu devo, de facto, pedir ou procurar ajuda, ou dar, de facto, essa ajuda. E, portanto, este modelo, e esse modelo de formação psicológica, acaba por ter uma primeira vertente que acaba por abarcar todas as pessoas. E, portanto, essa é uma das formações, e existem várias formações online, por exemplo, que as pessoas podem ter acesso. Pois existem, de facto, tudo o que é a formação, e neste caso a intervenção em crise em contextos mais específicos, não é? E que aí, de facto, é necessário uma formação específica para poder estar nesses contextos. Dar um exemplo. Enquanto a desempenhar funções, por exemplo, no Instituto Nacional de Emergência Médica, no INEM, é importante, de facto, que os psicólogos que trabalham nesse contexto de emergência tenham formação específica em contextos mais práticos e mais específicos, por exemplo, como lidar com uma crise suicida, não é? Para não falar de outros, e aí ter uma formação mais específica e que dê resposta a essa necessidade. Contudo, a ideia que eu quero deixar de base é que todos nós temos alguma responsabilidade para connosco próprios e para com os outros e, portanto, todos nós podemos ter alguma formação a este nível de forma a conseguirmos dar uma resposta. Por exemplo, tentarmos controlar alguém que está com uma crise de ansiedade ou com um ataque de pânico. Não, isso é possível e não é necessário, de facto, ser uma intervenção realizada apenas por um técnico de saúde mental. Como é óbvio que terá outro conhecimento e outra capacidade. E esta intervenção pode ser utilizada em todas as situações de emergência e em todas as faixas etárias. É claro que se podemos fazer uma intervenção destas, tanto de uma criança até uma pessoa mais sénior. E porquê? Sim, porque o que é feito e quando estamos a falar num cenário de crise, já falei de facto aqui da ansiedade e de uma primeira resposta que nós temos que é ficarmos muito nervosos, muito ansiosos, como costumamos dizer, e portanto essa primeira fase é comum a todas as faixas etárias. E é comum seja uma criança ter outra forma de facto de expressar a ansiedade, mas é também comum a um idoso ou alguém noutra fase, de facto, noutra altura da vida e, portanto, sabemos o quê? Sabemos que perante, de facto, como falava há pouco, um evento difícil, uma situação difícil de vida que passamos, é normal, de facto, termos uma resposta que nós designamos a resposta aguda de stress, que é a resposta inicial, que é o ficar com o coração a bater muito depressa, que é, de facto, ter alguns suores, que é ter, de facto, alguma incapacidade em conseguir pensar, em conseguir, ou, por outro lado, também, dificuldade em deixar de pensar naquilo que aconteceu, o ir para a cama nessa noite e ter dificuldade em conseguir dormir, portanto ter um período de insónia, e tudo isto nós dizemos que é normal, de facto, num primeiro momento. E todas estas reações acontecem, de facto, ao longo da faixa etária. O que vai, de facto, aqui diferenciar depois a intervenção será, sobretudo, o conhecimento e aqui também a diferenciação cognitiva que a pessoa tem. E, de certa forma, é diferente falar e tentar explicar a uma criança, por exemplo, como é que há de respirar de uma forma a conseguir acalmar-se a um adulto. Né? Enquanto um adulto, digo, olha, é importante inspirar lentamente pelo nariz, expirar pela boca, de forma a tentarmos, de facto, reduzir o número de vezes que está a respirar muito depressa. Com a criança vou dizer, bem, provavelmente, vamos imaginar agora que a tua barriga é um balão, okay? Vamos encher o balão com ar, vamos reter aqui o ar um bocadinho, depois vamos expirar pela boca, vamos imaginar que estás a apagar uma vela, vá, devagarinho. Portanto, o que vai, de facto, aqui modificar-se é a estratégia e a comunicação dessa estratégia e não o que está por trás. O que está por trás são estes princípios, que é percebermos o que é normal face a um evento exigente e quando é que deixa de ser normal essas reações. E tipicamente, de uma forma generalista, o que eu costumo dizer é que quando nos acontece algo mal na nossa vida, devemos dar-lhes pelo menos 2, 3 dias. Ou seja, aquilo que a investigação diz que é o tempo que o nosso organismo está a reagir e todas essas reações iniciais são normais. Okay? A não ser que, mediante essa situação, eu comece a ficar com pensamentos que põem em causa a minha vida ou a vida de outras pessoas. E aí devo logo procurar ajuda.
Mas quando não, é natural dormir mal nesses dias, é normal ficar de facto mais aflito e mais nervoso ou mais ansioso. Perante esses 2, 3 dias, se de certa forma tudo se mantiver igual ou pior, em termos das reações iniciais, já poderei estar a entrar naquilo que nós designamos já de psicopatologia e já de um problema que se poderá depois vir a cimentar e ficar pior. Portanto, intervir na crise é tentar estabilizar quem está desestabilizado face à ocorrência de uma situação difícil, e às vezes, como falei há pouco, é um acontecimento de vida difícil, outras vezes é um diagnóstico, por exemplo, de uma doença potencialmente terminal. Portanto, são todos esses eventos que fazem parte, que infelizmente acho que nenhum de nós vai escapar-se ao longo da vida, e portanto é algo que é muito comum. E aqui a ideia é esta, é estabilizar imediatamente e dar aqui estratégias para que a pessoa fique menos ansiosa, até porque sabemos que, por exemplo, alguém que fique menos tempo ansioso face a um evento, portanto isso faz com que o ritmo cardíaco diminua, de certa forma, ou seja, que não continue muito nervoso e, portanto, em taquicardia, e sabemos que isto está diretamente relacionado com a possibilidade de vir a desenvolver futuramente a perturbação de stress pós-traumático, por exemplo. Sabemos que quem fica muito agitado durante mais tempo está em maior risco. Portanto, tudo o que seja estabilizar, dá estratégias para que a pessoa consiga acalmar-se por ela própria ou com a nossa ajuda, tem esta vertente, de facto, preventiva do desenvolvimento futuro de perturbação de stress pós-traumático ou outros, ou do luto complicado, no caso de uma situação de morte inesperada. E, portanto, aqui a ideia é sempre esta, é estabilizar, aconselhar e depois sim referenciar em caso de quando percebemos ou quando sentimos que não está a haver uma evolução positiva a nível daquilo que seria expectável naquela pessoa. E, portanto, a ideia é sempre esta. A intervenção em crise deve ser, de facto, aqui muito focada. O nosso objetivo é tentarmos sempre lidar com aquilo que provocou a destabilização naquela pessoa. E, tipicamente, uma pergunta boa, quer para nós próprios, quer para os outros, é tentarmos perceber o que é que fez com que naquele dia estejamos mais nervosos, mais ansiosos, mais aflitos, mais deprimidos, o que quer que seja. O que é que fez com que, de certa forma, o que nós vamos sempre à procura é da última gota que fez transbordar o copo. E às vezes encontramos no nosso dia-a-dia, de facto, copos que já estavam muito cheios, não é? E que claramente nem foi preciso uma gota muito grande. Até porque hoje em dia vivemos todos num estado, de facto, de depressão, que às vezes é de facto demasiado exigente. Mas o que vamos sempre à procura é disto, da última gota que fez transbordar o copo. A intervenção em crise é isso, é agir sobre esse evento, sobre esse stressor, de forma a diminuir ou ajudar a pessoa a ter estratégias para reduzir, de facto, esse problema. E esse é sempre o objetivo. Ao mesmo tempo que procuramos, de facto, prevenir e aqui a ocorrência de futura psicopatologia. Portanto, esta é sempre a ideia. E é isto que me agrada muito na intervenção em crise, que é a capacidade de prevenirmos algo antes de se cimentar, antes de ficar, de facto, ou de se transformar em patologia, antes de se transformar em dificuldades. De certa forma, ao fazermos uma intervenção em crise, estamos a poupar sofrimento futuro. Não é? E isto é algo que, daí eu achar, de facto, que é algo que deve ser, ou este treino deve ser transversal a nível da sociedade, mas com graus mais diferenciados a nível, de facto, tudo que são profissionais de saúde e, sobretudo, a nível da saúde mental. Eu acho que podemos poupar muito sofrimento intervindo no momento, de facto, da crise. Essa, de facto, é a ideia. Então, essa é a importância desta intervenção para as pessoas que se encontram em estado de crise. Sim, sem dúvida. Ou seja, ao agirmos, vamos imaginar, de facto, que alguém, e pensando de facto em cenários aqui mais específicos, portanto, alguém que viu um familiar morto, não é? E numa situação, por exemplo, muito delicada, como um acidente de viação ou outros. Se conseguirmos, de facto, gerir essas estratégias, de facto, e aqui tentarmos incidir sobre os fatores de proteção, não é? Que é, de facto, ninguém deve ficar sozinho após um evento difícil, não é? Que é tentar limitar ainda no local, muitas vezes, da ocorrência, a exposição que eu tenho, ou seja, é diferente eu estar a olhar durante um minuto para uma imagem que me perturba, neste caso, por exemplo, de um familiar morto, ou estar lá durante uma hora, ou seja, o nível de detalhe com que eu vou ficar é maior, e, portanto, prevenir uma exposição, de facto,
grande aqui é importante e, portanto, a atuação no local prima muito por isto, prima muito por tentarmos potenciar fatores, de facto, protetores, diminuindo fatores aqui possíveis de tornar a pessoa mais vulnerável a fatores de stress ou mesmo a patologia futura. E, portanto, esta é de facto bastante importante. Outra vertente tem a ver, de facto, com todo o aconselhamento que é dado a esse nível e com a monitorização que é feita. Ou seja, não existe intervenção em crise, ou melhor, alguns modelos preconizam, eu acho que não é uma boa prática, fazemos intervenção em crise apenas num único momento, ou seja, ter um único contacto com a pessoa. Ou seja, é importante eu fazer intervenção em crise, e às vezes o contacto é presencial, se eu for ao local, pode ser telefónico, pode ser noutro contexto, mas é importante depois que eu acompanhe e monitorize. Ou seja, conforme eu falava há pouco, eu só percebo se aquelas reações iniciais estão melhores se eu ligar à pessoa passado 2 dias, para perceber a evolução, perceber o que é que aconteceu. E só nesse sentido é que eu consigo fazer, de facto, uma boa intervenção em crise. Por outro lado, quando eu estou a ligar para monitorizar o que é que está a acontecer com aquela pessoa, para ver se aquilo que planeámos em conjunto está a ser aplicado, para ver se há dificuldades que foram encontradas, para ver se algo novo tenha surgido. Estou também a fazer algo que é, digamos, a variável mais importante para a proteção da nossa saúde mental, que é aumentar, de facto, tudo o que é a parte de preocupação para com o outro e, portanto, da percepção da rede social de suporte, como nós costumamos dizer. Ou seja, uma variável que vem sempre em todas as investigações e que é, de facto, aqui sempre muito bem presente, é que nós estamos muito mais felizes e muito mais estáveis quanto melhor for a nossa rede social de suporte. Quanto mais nós tivermos um amigo para falar, quanto mais nós nos sentirmos em contacto com alguém do que se estarmos sozinhos. E, portanto, isto de facto é claro em todas as investigações. Portanto, quando eu ligo a alguém para perguntar como é que passou estes dias, eu acho que parte da intervenção já está feita, ou seja, que é a preocupação, o cuidado para com o outro, que é recebido de outra forma quando não estou só, não estou a passar por isto sozinho. E, portanto, é um elemento aqui importante, todo o follow-up, ou seja, todo o acompanhamento que é feito. Depois, existindo, de facto, uma evolução positiva, a pessoa não necessita de ser referenciada para um serviço de saúde. Se existir uma evolução não positiva ou uma estabilização dessas mesmas reações, é importante, de facto, essa monitorização, sobretudo o referenciar para o Sistema Nacional de Saúde ou para outra entidade que possa receber. E aqui, por exemplo, dando aqui um exemplo prático, vamos pensar, de facto, que um de nós hoje vai na estrada e atropela alguém sem querer, que é um evento terrível para qualquer pessoa e para nós também, de facto, seria. É natural, de facto, que quando chegássemos a casa, nessa noite, tivéssemos imagens intrusivas, tivéssemos imagens daquilo que aconteceu, sons, e que fosse difícil desligar ou até dormir. Mesmo nós não tendo qualquer dificuldade anterior, prévia ao acontecimento. O que é que nós vamos depois fazer nessa monitorização? Eu vou perceber como é que esse sono evoluiu durante alguns dias. E, por exemplo, vamos pegar em 2 exemplos. Eu, na primeira noite, eu antes dormia 8 horas, uma noite de sono, e na primeira noite consigo dormir 5 horas. Passado 3 dias, ainda estou a dormir apenas 5 horas. O que é que aconteceu? Parece que houve aqui uma estabilização desta reação. Ao invés, vamos imaginar um segundo cenário, que eu na primeira noite consigo dormir 3 horas, na segunda noite consigo dormir 4 horas e à terceira noite consigo dormir 5 horas. Estes 2 casos parecem semelhantes, porque ao terceiro dia apenas dormi 5 horas, mas eu ficaria mais preocupado com o primeiro, ou seja, a pessoa que não melhorou em nada as suas reações. Houve um congelar dessa reação. E este é sempre um critério para uma melhor avaliação e para uma intervenção depois em crise, de uma forma aqui mais focada, de facto, nessa reação. E, por último, pergunto-lhe algo que é um pouco aqui, que faz sentido perguntar. A intervenção em crise psicológica, em crise, é muito dispara de uma intervenção no luto? Digamos que o luto é um dos contextos onde fazemos mais intervenção em crise.
É de facto um momento de perda, um momento de grande vulnerabilidade, e um momento de facto em que por vezes é importante tentar juntamente com as pessoas fazer tarefas como dar informação sobre o que é normal sentir, sobre o que é expectável nos momentos seguintes, ou até, por exemplo, fazer o aconselhamento a como dar uma notícia ou como dizer de facto que alguém morreu a uma criança ou alguém mais vulnerável. E, portanto, o luto é algo onde fazemos, de facto, muita intervenção em crise. É um dos contextos em que é feito. Até porque muitas vezes, e sabemos que numa primeira fase, as pessoas, e de uma forma normal, encontram-se em negação. Que é, não é possível, isto não aconteceu. Não é? E é muito importante tentarmos intervir com essa pessoa de forma que essa negação não perdure durante muito tempo. É algo transitório, algo típico. Tal como é importante sabermos que também no momento do luto é muitas vezes expressada a zanga, a raiva para com o exterior, para com os outros, para com o mundo, para com Deus, porque é que isto aconteceu, tentar negociar muitas vezes até com entidades divinas, e só depois é que surge de facto uma aceitação e uma fase de maior tristeza face àquilo que aconteceu. E por vezes o estarmos presentes, o deixar que a pessoa manifeste até o seu luto é importante. Acho que cada vez mais também temos alguma dificuldade em tolerar as emoções ditas negativas da parte dos outros, portanto, e alguém que perdeu alguém quer chorar, quer gritar e desde que não se magoe ele próprio, deixar fazer tudo isso. Né? E essa intervenção é muito importante também nesse sentido. Portanto, de certa forma, o luto é uma vertente importante e muito do que foi a intervenção em crise até começou, e de facto, dos primeiros estudos, e aqui mais na América, na década de 40 do século passado, começou de facto com o processo de luto e começou com o incêndio de facto numa discoteca em que morreram muitas pessoas, em que um dos primeiros autores começou a estudar o processo de lutos familiares e, portanto, é algo que já vem muito ligado também aí ao luto. Contudo, é um dos contextos onde é possível realizar a intervenção em crise. Como dizia, é impossível qualquer um de nós passarmos pela nossa vida sem termos um momento de crise. E acho que é a nossa responsabilidade global conseguirmos, de facto, ter algumas estratégias para conseguirmos ajudar o próximo. Eu considero isto, de facto, muito bem presente, porque da mesma forma que eu acho que todos nós devíamos ter, por exemplo, suporte básico de vida, ou seja, sabemos fazer compressões, insuflações a alguém cujo coração parou, também acho que devemos ter, de facto, formação, e acho que este é o apelo para que nas próprias escolas, e já não falo nas escolas de saúde mental, mas nas escolas de uma forma geral, de facto, seja incluído no currículo módulos sobre como gerir alguém que tem uma crise de ansiedade, como ajudar alguém que tem uma ideia de morte. Não é? Isto, de facto, é importante e cabe-nos a nós e é da nossa responsabilidade global. Posso dizer que acho que esta intervenção deveria ser algo para todas as pessoas que tenham interesse sobre fazer esta... Sem dúvida, Pedro. Eu acho que a primeira intervenção em crise é feita connosco próprios, né? E é feita na gestão do acontecimento. E quanto mais nós temos estratégias para nos conseguirmos autorregular e ajudar o próximo, até porque nós muitas vezes temos muitos pontos cegos e os psicólogos precisam de ajuda de outros psicólogos que não conseguem ver coisas erradas neles próprios. E, portanto, quando nós estamos a passar por uma situação delicada, por vezes é difícil implementar estratégias que seriam claramente aplicáveis a outras pessoas ou a um amigo nosso que viesse com o mesmo problema. E, portanto, acho que termos alguém próximo de nós que consiga ter estratégias para nos ajudar, para dar uma primeira ajuda, é de facto essencial. Sem dúvida. Numa parte, eu no primeiro ano de mestrado, do meu mestrado no ISMAT, tínhamos uma unidade curricular que era a AICE, que era Intervenção em Crise de Emergência. E fez muito sentido a todos nós essa unidade curricular e que nos abriu assim uma perspectiva muito grande quando a tivemos. Sem dúvida. Sim. Pedro, essa intervenção de facto é importante. Eu posso dizer que na licenciatura em Psicologia, portanto na licenciatura antiga, e aqui tirei de facto na Faculdade de Psicologia, na altura ainda de Ciências de Educação da Universidade de Lisboa, de facto era algo que não é falado, ou é algo que é falado ao de leve. E acho de facto muito importante outras unidades curriculares, mas considero esta
potencial, como falava há pouco, de prevenção e de poupar sofrimento, porque o que falamos é isto, é poupar sofrimento. Não deixar que uma situação, de facto, se torne, ou que seja difícil ao ponto de se transformar em psicopatologia, em doença mental. É, de facto, importante que tenhamos essa formação. Os técnicos, como é óbvio, de saúde mental, com modelos mais específicos e aplicados a situações específicas. De uma forma geral, e para o grande público, de facto, os primeiros socorros psicológicos, acho que já é um conhecimento muito importante e a própria Organização Mundial de Saúde tem disponível, de facto, esse modelo que está acessível a qualquer pessoa que queira fazer, que queira, e, sobretudo, investigar mais esta área. Dr. Márcio, foi um prazer enorme tê-lo na PsicoTV. Muito obrigado pela sua participação e um até sempre. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade.